Jesus Cristo, segundo São Lucas, tá certo? Capítulo 1, versículos do 39 seguintes. Meus amados irmãos, antes da gente ler o Evangelho e também enquanto você procura aí, enquanto você encontra, eu queria dizer que a gente está vivendo um tempo na liturgia da igreja, um tempo litúrgico, que é muito favorável para nós conhecermos algumas pessoas que são importantíssimas e que foram importantíssimas para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, a gente está vivendo o tempo do Advento, que é dividido em 4 semanas. Esse tempo do Advento, ele tem uma semelhança, uma pequena semelhança, podemos assim dizer, com a Quaresma também, né? Tempo do Advento, a cor litúrgica do Advento é o roxo, que traz para nós, para a nossa memória, para a nossa vida, uma reflexão de como está a nossa caminhada, de como está a nossa vida. É um tempo, assim também, de uma certa penitência, de um certo recolhimento e de uma certa, podemos assim dizer, ascese, né? Como também é o tempo da Quaresma, aqueles 40 dias ali que a gente vai trabalhando o nosso interior para entrar na Semana Santa. E a gente pode até dizer, e até já se usou essa expressão na igreja, que essa semana que nós estamos vivendo é, entre aspas, a Semana Santa que precede o Natal do Senhor, que abre o Natal do Senhor. Então é uma semana onde a gente vai conhecer pessoas importantes para a nossa salvação. Então vamos ler aqui o Evangelho. São Lucas, capítulo 1, versículo 39, diz assim: Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, Isabel ouviu a saudação de Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, como eu dizia, essa semana, não sei se você recorda, mas domingo foi esse mesmo Evangelho. O Evangelho da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O Evangelho de ontem foi o Evangelho da Anunciação. O Evangelho de amanhã será o Evangelho do Magnificat, do Cântico de Maria. E o Evangelho de depois de amanhã será o Evangelho do nascimento do menino João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa semana a igreja traz à nossa memória, aos nossos olhos, ao nosso coração, pessoas específicas que foram escolhidas por Deus para realizar, concretizar o projeto da nossa redenção. Pessoas muito concretas, pessoas mesmo, pessoas que existiram, pessoas históricas. Não foram fantasias, não foram coisas inventadas, não é história da carochinha, é fato. E o Senhor escolheu essas pessoas. E a mais predileta de todas foi Nossa Senhora.
aquela que foi predestinada, aquela que foi escolhida pelo Senhor antes que o mundo viesse a ser criado. Antes que o mundo viesse a existir, o Senhor já na sua presciência, ou seja, no seu conhecimento antecipado de todas as coisas, já via uma virgem piedosa que iria estar disposta a dizer sim ao seu projeto de redenção. E Maria é aquela que vem nos ensinar a humildade. Foi por causa da soberba de Satanás que o pecado entrou no mundo. E quando nós olhamos para toda a desgraça que acontece no mundo, e você pode dizer, não, Denis chamou um palavrão. Não, a palavra desgraça significa tudo aquilo que está fora da graça de Deus. Então toda desgraça que acontece no mundo, roubo, corrupção, assassinato, mentira, inveja, cobiça, adultério, prostituição, bebedeira, orgia, e tudo que você puder imaginar, tudo isso acontece por causa de uma fonte primária, de uma pessoa também concreta, apenas espiritual sim, mas uma pessoa chamada Lúcifer, que olhando para si mesmo, viu a sua beleza, contemplou a sua beleza, a sua glória, e se envaideceu, a ponto de querer não mais servir a Deus, a ponto de desejar ser igual a Deus, de querer ser como Deus. E toda vez que a gente se enveredar pelo pecado, a gente está deixando que o princípio da arrogância, da soberba, da vaidade, do orgulho do próprio Satanás direcione nossos passos. Só que hoje, o evangelho de hoje vem trazer para nós aquela que por excelência é a humilde serva do Senhor, é a escrava do Senhor, é aquela que poderia se orgulhar, porque de fato tinha um rei na barriga, e teve um rei na sua barriga. A gente vê um orgulhoso ali assim, né? Vixe, fulano parece que tem um rei na barriga. Nossa Senhora teve, de fato, por 9 meses, não um rei qualquer, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores no seu ventre. Mas nem por isso ela se orgulhou, ela ficou ensoberbecida. Ao contrário, no Evangelho de ontem da saudação, quando o anjo anunciou para ela o projeto de redenção, e ela compreendeu, pelo menos assim, como iria se dar a sua gestação, porque ela disse, como se fará isso se eu não conheço homem nenhum? E o anjo explica, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente que sair de ti, o ente que nascer de ti, será chamado santo. E ela disse o quê? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E todas as vezes que a gente reza o texto, a gente diz isso. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós podemos ver aqui nesse pequeno diálogo de Nossa Senhora com Santa Isabel, veja que Nossa Senhora já tinha sido visitada pelo anjo, já estava com o rei no seu ventre, o Rei dos Reis, já estava com o Redentor de toda a humanidade dentro do seu ventre, já estava grávida, mas diz que naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. Para você imaginar um pouquinho o que aconteceu com Nossa Senhora, pense você que está indo para uma missa na Matriz, e você vai daqui a pé para a Matriz, e indo a pé, quando você chega ali no centro, ali perto da feira, você percebe que o sino já tocou a última chamada e você tem alguns minutinhos para chegar na missa. E você começa a subir
apressadamente aquela montanha ali, né? Que não é nem montanha. Você começa a subir apressadamente. Quando você chega na porta da matriz, você chega esbaforido, você chega suspirando, cansado, suado. Nossa Senhora, com toda a sua humildade, quando ficou sabendo que Isabel estava grávida há 6 meses, subiu apressadamente para as regiões montanhosas da Judéia para servir a sua prima, para servir. E é isso que nós precisamos aprender hoje com Nossa Senhora, a humildade e ser apressado, porque todo missionário deve ser apressado para anunciar a boa nova. E como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a boa nova. Como são belos. Só que ela chega e veja que ela vai apressadamente, ela é missionária, ela vai servir, mas quando ela chega, ela cumprimenta: Shalom Adonai, a paz do Senhor. E quando ela grita, né? Quando ela proclama a paz do Senhor ao entrar na casa, porque você lembra que Jesus, quando Jesus vai enviar os seus apóstolos, Jesus ensina exatamente isso. Quando tu chegares em uma casa, diz ele: a paz do Senhor esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará para você. Então, quando Nossa Senhora chega e entra na casa de Zacarias, ela diz: a paz do Senhor, ou seja, Shalom Adonai. E ali existia não somente um amigo, mas também uma amiga da paz. E a paz do Senhor repousou sobre Isabel. E quando ela repousou sobre Isabel, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então, quando você proclama a paz do Senhor esteja nesta casa, seja na sua casa, na casa do vizinho, na casa de quem quer que seja, se ali tiver um amigo da paz, a paz repousará sobre aquela casa. E a paz que vai repousar sobre aquela casa não é uma paz qualquer, não é a paz como o mundo dá, Eis que eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. A paz do Senhor não é a paz do mundo, não é a ausência de guerra, não é a ausência de problema, não é a ausência de conflito, mas pelo contrário, é uma alegria que vem do Espírito Santo. É uma alegria que vem do Espírito Santo. E essa alegria, a alegria do Senhor, é a nossa força. É o que nos faz caminhar. Áurea dizia, a gente chega cansado em casa, louvado seja Deus quando já está tudo prontinho, quando não está a gente tem que fazer. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Isabel escuta a saudação de Nossa Senhora, São João Batista também se alegra. Diz que o menino de 6 meses pula de alegria no ventre da sua mãe. Pula de alegria no ventre da sua mãe. E Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a fazer aquilo que Nossa Senhora dirá amanhã. Nossa Senhora vai dizer, né? A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí ela diz assim: doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, bendita. Ela diz: eu serei proclamada bendita entre todas as mulheres. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, diz isso. E Isabel, cheia do Espírito Santo, diz assim: aqui está. Vamos ver como ela diz. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta. Repleto, meu irmão, é cheio, é transbordando. Não tem mais lugar para nada. Transbordando, repleta do Espírito Santo. E com um grito, não foi assim: olha, bendita és tu. Não, foi com um grito. Com um grito, veja, com um grito, um grande grito, exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres. Bendita és tu entre todas as mulheres. E Nossa Senhora disse que todas as gerações
proclamarão a sua bem-aventurança. Se houver alguém na face da terra que não proclama que Nossa Senhora é bendita, essa geração aí é geração filha de outra pessoa. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer o Senhor a Satanás: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, a descendência da mulher sempre vai proclamá-la bem-aventurada. Bendita és tu entre todas as mulheres. E não somente bendita é tu, mas bendito também é o fruto do teu ventre. Então hoje nós precisamos aprender duas coisas. A primeira, com Nossa Senhora, a humildade e a prontidão para o serviço. E de Santa Isabel, aprender que quem é filho de Maria, quem é descendente de Maria, tem que proclamar para o mundo inteiro ouvir que ela é bem-aventurada, que ela é bendita. E bendita entre todas as mulheres. Ela não é uma qualquer. Porque tem gente que diz assim: Maria é uma mulher como outra qualquer. Não. Ela é bendita entre todas as mulheres. Bendita entre todas as mulheres. E somente os filhos de Maria proclamam a sua bem-aventurança. Somente os filhos de Maria. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer que os opróbios, ou seja, aqueles que vivem segundo o mundo, segundo as coisas do mundo, não sabem fazer outra coisa a não ser blasfemar contra os eleitos de Deus, contra os filhos da mulher. Olhe para quem está perto de você aí rapidamente, assim, bem rápido, se você conseguir. E não precisa ser para uma pessoa específica, mas diga assim: meu irmão, você faz parte da geração, daquela geração que proclama a Santíssima Virgem como aquela bem-aventurada entre todas as mulheres. E vai ficando de pé. A gente tem aqui um hinozinho que eu pedi até a Deise, para me ajudar.